Olá, então vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Dessa vez nós vamos contar aqui a história de um homem muito piedoso, um homem temente a Deus, lá no livro de Atos, onde esse homem ele recebe a visita de um grande apóstolo, tá certo? E acontece algo surpreendente na casa desse homem, na casa da família deste homem piedoso diante de Deus. Vamos estudar um pouco sobre a história de Cornélio, tá certo? Então, Cornélio, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Você já vai pegando aí o seu lápis, sua caneta, vamos anotar mais esse estudo bíblico, saber o que foi que aconteceu, tá certo? Na casa desse centurião. Ele era um centurião da corte chamada italiana, tá bom? Então, vamos para a vinheta e já vamos aqui começar a mais um estudo da Palavra de Deus. Capítulo 10, a partir do verso 1 diz: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Verso 3 diz: Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Então o anjo apareceu para ele, para Cornélio. Ele, muito espantado, ele perguntou: O que foi, Senhor? Tá certo? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então aquele homem ele praticava muitas orações, sua família, dava muitas esmolas aos pobres. E aquele ato dele subiu diante de Deus. Ou seja, o Senhor olhou, viu o ato desse centurião chamado Cornélio. A Bíblia diz: Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então ali o anjo ele deu instruções para Cornélio chamar Simão que é Pedro, Pedro, o mesmo que Jesus disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Tomou ele como exemplo, mas ali ele estava se referindo a todos os apóstolos que iam levar a palavra, e ali estava se iniciando a igreja cristã, tá certo? Então ali, aqui no verso 6 ele diz, Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve-se fazer. Então o anjo deu instruções para ele ir nesse local, para que ali ele tivesse um encontro com Pedro. Aí ele diz, E retirando-se o anjo, que ele falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço. Então ele tinha homens ao seu serviço, chamou esses homens para ir àquele lugar diante das instruções do anjo. E havendo-os contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, tá certo? Aí ele diz aqui no verso 10, E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então ali, naquele intervalo, na questão do almoço, no dia seguinte, eles indo no caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro subiu para o terraço, ou seja, o terraço é aquela parte de cima, para fazer as suas orações. E tendo fome, quis comer, enquanto se preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido. O que é o arrebatamento de sentido? É justamente quando você começa a orar e seus sentidos são arrebatados, você tem uma visão espiritual, certo? Ele diz, e viu, muitas pessoas alguns até, pessoas que eu conheço, já me relataram que também já tiveram essa visão, essa visão espiritual profética. Aí ele diz, E viu o céu aberto, que descia um vaso. Agora veja o que foi que aconteceu surpreendentemente, aqui na história aqui lá em Atos, Ele diz, no qual havia e viu o céu aberto, verso 11, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra, e aves do céu. Então ele, naquele arrebatamento de sentido, ele teve uma visão, tá certo? E ali ele viu o céu aberto, e descia um vaso. E nesse vaso, um vaso muito grande, também tinha um lençol do vaso, como se fosse um grande lençol, vinha em formato de vaso, depois transformado num grande lençol. Aí ele diz, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, ou seja, as 4 pontas atado, como fosse um vaso, algo que ali dentro estava algo. O que estava dentro? Ele diz, no qual havia todos os animais quadrúpedes,
feras, répteis até e aves do céu. Aí vamos saber o que significa essa visão. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Ou seja, nós sabemos, né, como tem lá no livro de Levítico, lá na antiga aliança, no antigo pacto do povo judeu, foi dito que eles não poderiam comer animais impuros. No verso 13 ele diz, né, para Pedro: Pedro, mata e come. Então Pedro ele era acostumado a se alimentar só de animais limpos, né, como está no livro de Levítico. Tá certo? É a classificação dos animais sujos e limpos, ou chamados animais impuros e os puros. E Pedro sabia, então ele viu vários animais impuros que ele não poderia comer. Mas a voz que vinha do céu dizia: Pedro, mata e come. Pedro ficou assustado, Pedro ficou atemorizado. Aí o que ele diz? Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Né? Realmente, dentro da tradição judaica, eles só se alimentam de animais puros, tá certo? Então por isso que ele disse para a voz: Senhor, de modo nenhum. Né? Pedro achou muito estranho aqui, porque os judeus eles tinham muitos ritos dentro da religião judaica, né? Cerimoniais, cerimônias, e tudo isso aí eles prestavam muito bem atenção, né? Nas leis do santuário, nas leis levíticas, nas leis de purificação, nas festas. Então os judeus da religião judaica eles são muito atenciosos com relação a isso. Mas a visão do céu dizia: Pedro, vai, mata e come. Então Pedro ficou sem entender o que significa isso. O que significou isso para ele e o que significa para nós hoje no nosso mundo cristão. A palavra de Deus diz aqui, e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então Pedro ficou mais atemorizado ainda. Mas como se Deus ele deu a instrução, né, desde aquela época para Moisés, né, de classificar os animais imundos e os animais puros, e a gente comer só dos animais puros, né? Pedro ficou com essa indagação. Ele achava que Deus estava falando literalmente de animais mesmo, porque na visão tinha os animais, né? Mas veja o que Deus quis dizer com essa visão. Aí ele disse, e aconteceu por 3 vezes, o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então essa visão aconteceu por 3 vezes, né, para Pedro, e Pedro ficou muito espantado. Aí depois que Pedro teve essa visão, que no verso 17 ele diz, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, né, ele ficou se perguntando, né, quando ele saiu do êxtase, quando ele saiu da visão, quando ele saiu da oração, ele ficou se perguntando: meu Deus, mas como que visão é essa? Eu vou ter que comer animais impuros, né? Ele ficou se perguntando, né? Aí ele disse: eis que os homens, continua no verso 17, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, né? Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então a visão, né? A visão de Pedro, né? Diz para Pedro. Porque aqui no verso 19 ele diz: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Então você vê, antes daqueles homens chegar lá, e Pedro já tinha tido a visão, sem entender a visão, mas 3 homens buscavam, chamavam pelo nome dele, né? Aí ele diz, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então a voz dizia, vai com eles, porque eu os enviei. Então Pedro recebeu o entendimento que aqueles homens foram enviados por Deus. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual a causa por que estáis aqui? Então Pedro perguntou àqueles homens, por que o motivo deles estarem ali? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste as tuas palavras. Então ali Pedro tinha que ir na casa dele, né, para poder ouvir a palavra de Deus. Ele lá com a família dele ouvia a palavra de Deus. Aí ele disse, então chamando-os para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, o local onde Cornélio estava, né? E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então ali Cornélio ele já sabia, né, que ele vinha. Então ele chamou os seus parentes, chamou os amigos mais íntimos, vamos receber aqui a visita do homem de Deus. E o homem de Deus ele vai trazer a palavra, né, para nós. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Então ali Cornélio se prostrou, adorou, né? Mas Pedro disse: levante, que eu também sou homem. Não aceitou a adoração, porque nós devemos adorar só a Deus, né? Não devemos adorar nem a anjo, nem a outro tipo de pessoa, não. Adorar só a Deus, só a Jesus Cristo.
E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, que era costume também dos judeus, eles não entrar em casa de estrangeiros, certo? Eles recebiam, às vezes, como diz na lei, né, algum estrangeiro na sua casa, mas aquele estrangeiro tinha que praticar e guardar naquele tempo que ele estava ali, o mesmo rito judaico, né? Por isso que ele diz: das tuas portas para dentro, né? Até o estrangeiro das tuas portas para dentro, né? Tinha que também respeitar a lei judaica. Mas eles lá, era muito difícil eles entrar, acho que nem entravam, como diz aqui na palavra, né? Quem conhece muita história dos judeus, eles não entravam na casa de estrangeiro, que eles consideravam impuro, né? Os estrangeiros. Mas aí, como ele recebeu a visão de Deus, ele foi e entrou na casa, né? Por isso que ele entendeu que aquela visão de todos os tipos de animais impuros, ali se referia àquelas pessoas que eles achavam que eram pessoas impuras. Ou seja, ele achava que a palavra não era para ser... que ele não poderia entrar na casa deles. Mas para pregar a palavra, não era para pregar só no meio da rua. Se ele fosse chamado também para adentrar na casa deles, ele podia entrar. Por isso que ele entendeu a visão. Que a visão se referia aos gentios, às gente da terra, as pessoas de outras nações, que tinha que ser pregado o evangelho, como aconteceu lá em Atos 2, tá certo? Mas agora também mais ainda, eles podiam entrar na casa deles, podia cear com eles, podia estar ali com eles, se eles fossem chamados para ser recebidos, tá certo? Então a dúvida era essa dele, mas aí o anjo, através da visão, ele entendeu que ele tinha que pregar a palavra de Deus. Aí ele diz, ó: por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandar chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias já estava em um jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com veste resplandecente, e disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então, pois a Jope manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Então, como ele disse na visão, ele mandou os seus trabalhadores buscar Simão Pedro para trazer a casa dele, para ali Pedro fazer ali, trazer a palavra, fazer a oração. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, abrindo, né? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, ali a partir de agora, né? A partir de agora, o evangelho da graça de Deus era expandido para aquela família, para a família de Cornélio. E eles iam receber da graça de Deus através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando, aí ele diz, mais que ele é agradável, verso 35, que em qualquer nação teme e faz o que é justo, né? Ele é agradável a Deus, qualquer homem, qualquer nação que teme a Deus e faz o que é justo, amém? Aí ele diz, a palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então ali Pedro dá um testemunho de quando ele estava com o Senhor Jesus na terra. E não nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Aí ele diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Então ali, naquele momento que Pedro estava pregando, dando testemunho, né, de quando ele andou com o Senhor Jesus, quem era o Senhor Jesus para o povo judeu, era o Messias enviado, era o Salvador, é o juiz de vivos e de mortos. Então Pedro ainda falando, o Espírito Santo de Deus caiu sobre toda aquela família. A Bíblia diz, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então ali aquela família foi toda abençoada através daquela palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém?